Fala, rapaziada que acompanha aqui a SRZD. Essa é a segunda parte do vídeo das justificativas, que a gente fala sobre as justificativas de bateria que saíram ontem. Vamos falar um pouquinho sobre os jogadores dos módulos 3 e 4, ok? Começando pelo Felipe Galdino, ele atribui uma única nota diferente de 10, que foi para a bateria da Porto da Pedra, e ele cita na justificativa a execução das duas rufadas nas caixas após Conselheiro Imortal prejudicadas pelo andamento acelerado. Não há espaço para uma boa execução. A segunda rufada também choca com uma intervenção das terceiras resultando numa sonoridade embolada. A gente sabe, a gente fala sempre isso aqui todos os anos, que não há problema em você tocar no andamento mais acelerado, desde que isso não comprometa os toques, as levadas de cada instrumento e nas bossas a execução dessas notas. Ele teve a percepção de que o andamento estava acelerado a um ponto que comprometeu a audição, a leitura, né, auditiva, a leitura sonora dele de um trecho da bossa. Ele cita aqui duas rufadas e diz que depois choca ainda com uma parte da terceira. Essa foi a percepção dele, foi a única justificativa dele, porque o resto foi tudo 10. E aí, nas observações, ele cita de novo um toque para o Pablo, que realmente ele deve saber que bossas complexas precisam de espaço entre uma nota e outra, com um andamento um pouco mais confortável para serem bem executadas. E aí elogia o Fafá, dizendo que teve a melhor cadência da noite, né? Deve estar falando de manutenção de andamento. E aí na segunda noite ele aplica 10 para todas as escolas, mas no final ele coloca as observações, fala do Nilo, fala sobre o Nilo Sérgio da Portela e o Macaco Branco da Vila, que ele não pôde avaliar a totalidade do desfile, porque realmente o manual diz que o jogador deve avaliar a bateria só enquanto está no campo de visão ou de audição dele, mas ele cita a questão de manutenção do andamento. Provavelmente ele percebeu uma queda brusca de andamento de Portela e Vila Isabel, por isso que ele deu esse toque. Ele fala que, de um modo geral, a sonoridade das terceiras tende a sumir na massa sonora e pede uma atenção maior dos mestres para essa questão, ou para colocar mais ritmistas de terceira, ou para achar uma afinação, uma equalização que quebre a frequência de outros instrumentos e apareça um pouco melhor a sonoridade dos estudos de terceira. Aí elogio o Cissa pela bateria mais cadenciada da noite, nem foi a minha percepção, acho que o Cissa baixou bastante o andamento da viradora, mas acho que tiveram baterias que foram um andamento um pouco mais lento. Parabenizo o Rodrigo Taranta pelos arranjos muito criativos da Mangueira. Depois mando um abraço, parabenizo a todo mundo pelo belo carnaval. E o último jogador, aí, Jaime Cohen, ele aplica as notas na primeira noite, um 9.8 na Porto da Pedra, um 9.9 no Salgueiro, um 9.9 na Imperatriz Leopoldinense. Na Porto da Pedra, ele cita que na passagem pelo módulo, antes de entrar na convenção da virada da primeira do samba, alguns tamborins fecharam com imprecisão rítmica. Ok, se foi essa a impressão dele, não há o que discutir com ele. E o BPM flutuou alguns momentos sem a manutenção precisa da cadência. Ele não cita em que momento isso aconteceu. Durante a levada rítmica, enquanto a bateria está tocando, muito difícil de um BPM flutuar. Né? Vai flutuar depois de um certo tempo, vai flutuar. Agora, naquele momento ali, a bateria alternar o BPM, só se ele estiver falando de que isso aconteceu durante alguma bossa, aí realmente pode acontecer. Pode ter acontecido, mas ele não especifica em que momento isso aconteceu. Acadêmicos do Salgueiro, aí complica, porque ele fala que as convenções complexas não foram apresentadas no módulo. É complicado isso. Isso aqui não é um restaurante, o cara senta, o jogador senta e pede: garçom, me traz essa bosta aqui que eu quero ouvir. Não dá, né, gente? Não dá. Ele tem que julgar o que apareceu na frente dele. Se foi aquela bosta que executaram ali, é aquilo que ele tem que falar. Até porque nem sempre a bateria tem um samba inteiro na frente de um jogador. Então ele tem que fazer a bossa da parte do samba que está na frente do jogador. De repente nem deu tempo de chegar na parte do samba que ele queria a bossa. Essa justificativa realmente é incompreensível, inaceitável, tá? E depois ele faz a mesma coisa com o Tuiuti. Imperatriz, ele fala que na última convenção, na saída do módulo com o pedal marcando, se deslocando, houve uma súbita aceleração da pulsação. Acho que ele se refere à bossa, onde depois da alta dos tamborins, lá na parte o que é meu é da cigana e tal, a bateria entra com um número reduzido de ritmistas, sem as marcações, fazendo uma espécie de pedal. Se ele teve essa percepção de aceleração de pulsação, beleza, isso aí realmente não há o que falar.
Depois, na segunda noite, ele aplica um 9.9 na Mocidade, no Tuiuti. Na Mocidade, ele fala que, de novo, que houve uma flutuação na pulsação rítmica, não especifica se é alguma bossa, na levada é difícil, mas tudo bem, ele tinha que ter especificado, na minha opinião, que momento teve essa flutuação de pulsação. E na Paraíso do Tuiuti, ele fala de novo que as convenções complexas não foram apresentadas ao módulo, mesma coisa que eu falei lá do Salgueiro. Ele não pode escolher qual bossa que vai passar por ele. Isso aí realmente é o mais grave, na minha opinião. E no final, aí realmente tem uma parte que me incomoda muito, que ele fala que os surdos com uma marcação muito pesada, grave, em algumas baterias, está dificultando a audição na cabine do julgador, prejudicando o resultado percussivo final. O julgador não tem que dizer a afinação que a bateria tem que ter, ele tem que respeitar as características. Há baterias como o Salgueiro, como a Vila Isabel, como a Mangueira, como a Beija-Flor, que tem surdos graves, essa é a característica deles, os mestres não têm que alterar porque o jurado não gosta. Agora você imagina se outro julgador falou o contrário, que as baterias com afinações altas estão prejudicando a sonoridade. O que o mestre faz? Vai seguir o que vocês querem? Isso aqui está completamente errado. O samba enredo, inclusive, está passando por isso. Os jogadores estão ditando o que o samba enredo tem que ser, o que não tem que ser, e a gente tem um gênero engessado hoje em dia, que tem que ser o que os caras querem. Esse aqui está completamente errado. É a parte mais grave que eu acho desse julgamento todo. Certo? Valeu, gente. Fico por aqui. Grande abraço.